Aline Barros disse que até Deus errou e causa polêmica. Será mesmo? Qual é o contexto dessa história? Eu sou o Érico Soares e vamos falar sobre isso. Não é uma notícia nova, essa notícia é desde 2018, mas vem prolongando e ainda hoje eu vi essa notícia no meu Facebook. E vamos entender então por que ela disse que até Deus errou. Por uma polêmica que ela mesma causou e veio surgir esse assunto aí. Mas antes de prosseguir, eu te peço que não se esqueça do seu joinha e o sininho de notificação desse lado aqui, ó. Clica nele e ative na opção todas, que Deus te abençoe. Antes de você continuar nesse vídeo, deixa eu te dar um recado. Você que precisa de uma internet boa, uma internet móvel diretamente no seu celular, sem precisar de roteador, sem precisar de antena dentro de casa, eu tenho uma solução para você. No link aqui na descrição, que vai estar um link com o zap do Alexandre, você vai entrar em contato com ele e você vai ter uma internet excelente, de ótima qualidade, aonde você for e tiver sinal da sua operadora. Entre em contato com ele e tenha uma internet de qualidade. Aline Barros diz que nós, evangélicos, nós, filhos de Deus, não temos por costume de celebrar aí a quaresma, não temos como costume, os filhos de Deus não têm costume aí de participar dessas coisas. E causa polêmica, os católicos ficam revoltados porque ela diz que nós, os filhos de Deus, não participamos. Dando-se a entender que os católicos não são filhos de Deus. E o erro da Aline Barros foi dizer que ela errou. Ela veio se justificar dizendo que errou, que foi um equívoco, foi um engano, a pessoa entendeu errado e pede perdão, pede desculpas na televisão. E a notícia que saiu é que a Aline Barros disse que até Deus errou. Mas isso é mentira, isso é fake news. Mas o que ela disse sobre nós, os cristãos, filhos de Deus, não temos como costumes, essa quaresma, essas coisas aí que a católica tem, ela não errou, ela está totalmente certa de dizer que os filhos de Deus não participam dessas coisas. Ah, mas os católicos não são filhos de Deus? Deixa eu te dizer uma coisa aqui. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Eles já não praticam mais as coisas do passado. Eles são novas criaturas. O que é ser uma nova criatura? É a mesma coisa de que ser filho de Deus. Existe criatura de Deus e a nova criatura. A criatura de Deus é aquilo que foi criado por Deus. A nova criatura passou pelo batismo nas águas, foi sepultado o seu velho eu, então nasce um novo ser. Isso é ser nova criatura ou ser filho de Deus. Para você ser filho de Deus, você tem que percorrer um caminho de arrependimento, de batismo, de largar a idolatria. E quando eu falo idolatria, eu não falo só você pegar uma imagem ali e achar que aquela imagem é divina e adorar. Isso não é só isso que é idolatria. Você idolatrar um padre, idolatrar um pastor, um cantor, uma cantora. Isso é idolatria. Então, católicos, me perdoem, não é ofensa contra vocês, mas aqueles que não aceitou a Cristo, aqueles que não passou pelo batismo nas águas, aqueles que ainda têm um ídolo na sua casa, vocês católicos têm o costume de dizer o seguinte: mas nós não adoramos imagens feitas por mãos humanas, mas vocês têm na sua casa. O simples ato de vocês ter uma imagem na sua casa é pecado. A Bíblia diz nos seus 10 mandamentos: não fareis imagem para si, nem do que há no céu, nem debaixo, em lugar nenhum, não faça imagem para si. Os antigos egípcios faziam imagem. Nós não temos costumes, não podemos ter costumes dos egípcios, que eram povos demoníacos, que eram povos pagãos que adoravam outros deuses. Então, a partir do momento que eu não sou batizado nas águas, o batismo de Jesus, o batismo dos católicos também, de acordo com a Bíblia, é errado, não é certo o batismo dos católicos. Você pega uma criança e derrama um pingo de água na cabeça dele e está batizado. O batismo é para a remissão do pecado. Que pecado tem uma criança? Não tem. Então, para você ser filho de Deus, para nós sermos filhos de Deus, temos que nos arrepender dos nossos pecados, passar pelo batismo e largar todo e quaisquer tipo de idolatria. Aline Barros pecou e errou ao voltar atrás no que ela disse, porque o primeiro ato que ela disse estava certo. Não que ela disse que Deus errou, isso é mentira, isso é fake news.
Mas a pessoa, nós cristãos, não podemos ter medo, não podemos querer ser 100% popular. Para mim ser popular, não posso desagradar ninguém. Para mim ser famoso, eu não posso desagradar uma classe aqui. Eu não posso desagradar fulano nem ciclano, religião tal, nem... Não, para você tem que ser verdadeiro, você tem que ter ali a convicção da palavra junto contigo. Você tem que estar sempre do lado da palavra. Não importa se fulano A ou fulano B vai achar ruim, não vai gostar. Se vocês, amigos católicos, virem aqui e não gostarem desse vídeo, eu não posso fazer nada. Eu só estou de acordo com a Bíblia. Para você ser filho de Deus, não é só para os católicos, é para qualquer um. Para ser filho de Deus tem que passar por um batismo, tem que se arrepender dos seus pecados, tem que se arrepender dos seus erros, tem que fazer o sepultamento do velho ser. Então, está em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Não faz mais as práticas do passado. Agora são coisas novas. E Deus escreveu para Moisés a tábua dos 10 mandamentos, dizendo que não devemos adorar, ter imagem de outros deuses perto de nós, de maneira alguma, de forma alguma. E a Bíblia de vocês está escrito isso. Eu já li, eu peguei uma Bíblia dos católicos na casa do meu sogro e fui ler. E é a mesma coisa, proíbe da mesma forma. Então, amigos, não fiquem revoltados, não fiquem com raiva de nós evangélicos, como dizemos que isso é pecado, que isso é errado, e que quem faz isso não é filho de Cristo, não é filho de Deus, porque está desviado do caminho, porque está no caminho errado. O caminho verdadeiro, o caminho da luz, é aquele que te arranca qualquer outro Deus que apresenta no seu caminho e te dá um só Deus. Por que vocês têm costume de ter uma imagem para si? Porque vocês não conseguem imaginar um Deus invisível que você não vê? Você tem que ter em algo que você acreditar? Isso é o bezerro de ouro lá do Antigo Testamento. Sabe o que aconteceu com aqueles que tiveram e adoraram o bezerro de ouro? Foi mortos. Todos foi passado ao fio da espada. Então nós temos que entender o seguinte: eu sou filho de Cristo. Eu sou uma nova criatura. Eu não adoro imagem, não adoro a Maria, não adoro a João. Pessoas que acham que a Maria que eles estão adorando ali foi a mãe de Cristo, lê do engano. Aquela imagem nunca foi a mãe de Cristo. E mesmo a mãe de Cristo, se ela viesse na terra hoje aqui, ela não aceitaria adoração. Ela não aceitaria nem que você se ajoelhasse no pé dela. Porque os anjos eram mais poderosos do que Maria. Nem os anjos aceitou a adoração. Quando um profeta se ajoelhou nos pés dele e disse: não, eu sou servo teu, não sou digno de receber adoração. Você acha que Pedro, que João, que qualquer outro desses ídolos que você tem aí na igreja católica ou na sua casa, se eles estivessem hoje de carne viva, vocês acham que eles aceitariam que vocês fizessem a imagem deles? De maneira alguma. Ele martelaria vocês com a palavra de Deus, dizendo: ei, nem pensar, isso aí não é coisa de Deus não. O diabo coloca isso na cabeça de vocês. Inclusive vou falar algo que é muito polêmico que eu vou dizer aqui. Tem pessoas que afirmam que nasceu, não andou, até os 3, 4, 5, 6 anos não andava, e o pai foi lá e fez uma promessa. A minha avó foi assim. A minha avó disse que ela ficou sem andar muitos anos. E quando o pai dela fez uma promessa, esqueci o nome do lugar, acho que na Aparecida, ela começou a andar e teve que pagar a promessa. Por que isso acontece? É Deus que aceitou? Não, amigos, de forma alguma. Quem aceitou isso foi o diabo para te enganar. Foi o diabo para te enganar. Porque se acontece um milagre quando você faz um voto a um ídolo, o que acontece? Opa, o ídolo me ouviu. A imagem me ouviu. Então ela verdadeiramente é divina. Então eu vou ter que ser devoto para o resto da vida. E aí você já... Aquela imagem já ganha a sua alma. Enquanto não passa de um pedaço de gesso ou madeira. Eu não estou atacando a fé de vocês. Eu estou apenas mostrando o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que no livro de Apocalipse que os idólatras, os feiticeiros, os cães não herdarão o reino do céu. Você quer ficar aqui por causa de uma imagem? Você quer ficar nessa terra por causa de um ídolo? Será que não seria melhor você tirar ela da sua casa? Será que não seria melhor você abolir da sua igreja?
Será que não seria melhor? Ah, não estou mandando você sair da igreja católica, não. Eu estou sugerindo que você estude a Bíblia e tire de dentro da sua casa. Depois faça a obra dentro da católica, dizendo, amigos, isso aqui é contra a Bíblia. Isso aqui é contra os princípios que Cristo nos ensinou. Deixa eu te dizer uma coisa, João Ferreira, ele traduziu a Bíblia. E pelo que me consta, João Ferreira é um padre. Ele poderia ter tirado aqui essa parte da Bíblia, mas ele continuou, ele deixou aquilo ali. Eu creio que a Igreja Católica nem sempre teve deuses pagãos. Eu creio, não sei. Eu não sei muito a história da Igreja Católica. Eu creio que em algum momento passou a existir essas coisas. Por exemplo, a Igreja Católica foi uma das principais perseguidoras dos protestantes, chegando aí numa noite a destruir dezenas, centenas de evangélicos, de cristãos que acreditavam em Cristo. Foi uma igreja que teve uma época sombria, diabólica. Procura um pouquinho a história da sua igreja e vê se vale a pena você continuar do jeito que está. Que Deus abençoe a todos vocês. E se eu perder inscrito com esse vídeo, pelo menos você ouviu a verdade pela boca de uma pessoa que não tem medo de falar. Ainda que eu perca inscrito, e eu falei, e algumas pessoas podem vir a mudar o rumo da sua história por uma simples palavra de Deus. Deus abençoe a todos vocês.